Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e nós estamos aqui na Expo Direto Cotrijal 2025 em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. E estou aqui, portanto, aqui na casa da Emater com o Claudinei Baldissera, ele que é diretor técnico da Emater. Seja muito bem-vindo, Claudinei. Obrigado, saudação e a saudação a todos que acompanham o programa. Agora há pouco a Emater fez, então, portanto, um levantamento, apresentou à imprensa um levantamento a respeito das safras das principais culturas, principalmente de grãos, cultivadas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Agora a gente fala um pouquinho mais de milho e de soja, que são aquelas commodities mais importantes aqui para o país, né, para o Brasil. Claudinei, eu queria que você trouxesse um pouco das informações a respeito da safra de milho. O Rio Grande do Sul, ele tem na safra de verão, né, no conjunto da safra de verão, a produção de milho, a produção de soja, arroz e feijão, mas especialmente o milho, que é um grão extremamente importante, não só para o Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil. Né? Nós temos uma área, a estimativa que a Emater acaba de apresentar, muito próxima a 700 mil hectares cultivados. Né? Uma estimativa inicial que para essa safra ela era superior, ela era quase 750 mil hectares, então, em razão das questões climáticas, em razão da programação do agricultor, do produtor, essa área então se reduz para 698 mil hectares, muito próximo a 700 mil hectares, e muito embora o estado do Rio Grande do Sul, com o cenário de estiagem, na cultura do milho, por ser uma cultura que o produtor posicionou ela bem, na janela temporal adequada, tão logo aberto o zoneamento agroclimático que permite o plantio, as lavouras foram instaladas e a desenvoltura das lavouras de milho, no geral, elas foram bem, principalmente nas regiões mais produtoras, inclusive apresentando resultados muito superiores àquilo que os próprios produtores alcançavam e o próprio Estado alcançava. Então, áreas que em cultivo de milho chegaram a passar de 200 sacas por hectare e também áreas em regiões afetadas pela estiagem ou com historicamente menor desenvoltura da cultura do milho, aí sim cenários de menor produtividade, ficando na casa das 4 mil quilos por hectare. E isso para o cenário que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, que também é um grande polo de produção de proteína animal, como que é vista essa questão da produtividade, das áreas plantadas? As áreas plantadas de milho, elas se posicionam, então, como eu referi, em maior fração, aonde historicamente o clima, o posicionamento da lavoura, até porque tem que ser uma lavoura assertiva, ela é uma lavoura de custo alto, de custo elevado, que o agricultor, produtor precisa garantir a melhor eficiência, o melhor resultado na lavoura. Os sistemas irrigados têm permitido a estabilidade da produção de milho. Segundo dados do IBGE, 115 mil hectares no Rio Grande do Sul já são irrigados por irrigação de médio, de grande porte, por pivôs centrais, por aspersão localizada, carretéis. Então, isso nos garante uma estabilidade bastante importante. Por outro lado, o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, possui um programa chamado Troca-Troca de Sementes, que tem alcançado aos produtores sementes de excelente qualidade. Isso repercute também no resultado do milho. Assim como, pelo Estado, pela mão do Estado, existe um programa chamado a Supera Estiagem, coordenado pela Secretaria da Agricultura, que é um programa bastante robusto e que a cada ano, é claro que ainda com passos modestos, mas a cada ano avança os sistemas irrigados no Rio Grande do Sul. E, Claudinei, a gente estava falando um pouco sobre o milho, mas em relação à soja não teve o mesmo desempenho, houve perdas. Eu queria que você trouxesse um pouco desse contexto para a nossa audiência do Notícias Agrícolas. O cenário da soja, ele traz recortes distintos em cada região, porque a distribuição de chuvas no ciclo da soja, desde o início do desenvolvimento da cultura, ela foi desparelha. A fase de crítica, a fase de falta de chuvas, ela começa ainda no mês de dezembro, alguns dias do mês de novembro ainda do ano passado, e ela se estende aos meses de janeiro e fevereiro, até o momento que nós estamos vivenciando com o retorno de chuvas, né? Mas alcança boa parte das lavouras de soja, praticamente todas as regiões elas sofrem prejuízos, né? São 12 regiões no Rio Grande do Sul que a Emater analisa, e o maior prejuízo ele se materializa na região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul,
na região das Missões, na região central e na parte sul do estado. Então, mais a oeste do Rio Grande do Sul, traçando uma linha divisória no meio do mapa, é onde se concentra a maior parte de prejuízos decorrentes da falta de chuva e também de ondas de calor, que no mês de janeiro e fevereiro se acentuaram. Então, aquilo que era projetado inicialmente pelas estimativas da Emater, de cerca de 53 sacas na média do Rio Grande do Sul por hectares, embora as regiões mais produtoras, com melhor tecnologia, com melhor condição climática, a Emater estimava em torno de 60 sacas por hectare, na média nós ficamos, pela estimativa atual, em 37,33 sacas por hectare. E Claudinei, apesar da gente estar falando de um contexto de estresse hídrico, de escassez de chuva, de altas temperaturas, eu queria entender como é que as chuvas, as tempestades e enchentes do final de 2023 e de maio de 2024, como que isso também contribuiu para o impacto para que as terras ficassem mais suscetíveis a esse tipo de situação e trouxesse, por exemplo, a perda da soja? Nós tivemos principalmente 3 episódios, que foi em 2023, 2 episódios mais localizados, mas com danos importantes e significativos nas regiões que foram alcançadas. E em maio de 2024, então, a grande calamidade que alcança mais de 400 municípios do Rio Grande do Sul, muitos deles com os decretos de calamidade, então quase 100 municípios em que os danos às infraestruturas, mas danos especificamente em solos foram bastante abrangentes. Em todo o estado do Rio Grande do Sul, a Emater levantou cerca de 2,7 milhões de hectares, com danos de toda a monta, desde danos estruturais, com camadas erosivas profundas, né, causadas pela força da água, pela enchente, pelos deslizamentos, até danos de erosão superficial. Né. Todos esses danos compõem uma camada de solo, com história de solo, com fertilidade de solo, que foi carregada de certa forma e que invariavelmente impacta. É difícil dizer o quanto o impacto desse solo prejudicado foi alcançado, mas se sabe que tem impacto e que nós precisamos trabalhar, e por isso mesmo o Estado do Rio Grande do Sul é signatário das metas do Plano ABC, em que plantio direto, manejo e conservação de solos, associado com uma pauta que nós estamos acentuando cada vez mais, que é o trato de sistemas irrigados, mas ele vem em conjunto com outras práticas e outras tecnologias do Plano ABC e que busca restaurar e preservar as condições de produtividade do solo. E por falar em avanços, Claudinei, só para finalizar, a gente estava falando aqui dos levantamentos que foram apresentados, mas eu queria te perguntar dos 70 anos da Emater. É muito tempo de história, são 7 décadas. Eu queria entender um pouco, na sua visão, nesses 70 anos, o que veio de mais evolutivo para a agricultura do Rio Grande do Sul e do trabalho da Emater junto ao produtor gaúcho? Tem diferentes fases nesses 70 anos, é muita história, são muitos capítulos de um livro muito extenso, chamado Assistência Técnica, Extensão Rural e Social. A Emater que trabalha com extensionistas da área social, com extensionistas da área agropecuária, atende mais de 200 mil famílias no estado do Rio Grande do Sul e olha para o seio da família, para o núcleo familiar, como todas as pessoas estratégicas ao desenvolvimento da agricultura do Rio Grande do Sul. Temos na juventude rural, na sucessão familiar, um desafio muito grande. Inclusive hoje, na parte da tarde, a Emater lança projeto chamado Projeto Juventudes em Movimento, que é para acentuar ainda mais ações com juventude rural e sucessão familiar e presença do jovem no campo, em que os dados do IBGE preliminares que foram recentemente anunciados mostram que o estado do Rio Grande do Sul, em comparação ao censo de 2010, ele reduz cerca de 15% da população no meio rural. Então a gente tem um desafio muito grande. Do ponto de vista tecnológico, há 70 anos atrás, ao que tem hoje, nós temos uma quantidade de ferramentas tecnológicas de toda a monta, da superfície do solo para baixo, da superfície do solo para cima, extremamente grande, favorável, mercados muito favoráveis, tanto regionais, quanto dentro do estado, quanto no Brasil e quanto fora. E especialmente a questão dos desafios climáticos. A Emater ela tem se preparado e preparados os seus técnicos para trabalhar com os desafios que o clima traz e
trabalhar cada vez mais preservando as questões do meio ambiente que garantem a produção de alimentos e a estabilidade agroalimentar, que é importante para toda a população. É isso, estivemos com o Claudinei Baldissera, ele que é diretor técnico da Emater. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, a informação agro relevante e conectada.